Romper com a miséria e alcançar melhores condições de vida para a população podem ser considerados os principais objetivos dos países pobres no geral, e em específico dos países africanos. Grosso modo, compreender a interação desenvolvimento e continente africano é buscar analisar dois períodos distintos com respostas diversas. O primeiro diz respeito ao período pós-Segunda Guerra Mundial, quando a destruição das potências europeias, somada à pauta anticolonialista levantada pelos Estados Unidos, geraram uma onda de descolonizações e independências de estados na África, o que possibilitou a expansão de rede de alianças para as superpotências. Reflexo desse cenário pode ser encontrado no ano de 1960, este que ficou conhecido como o Ano Africano devido à grande quantidade de países que se tornaram independentes nesse período. Já o segundo momento refere-se ao pós-Guerra Fria, quando os ideais ocidentais, a democracia liberal no âmbito político e o neoliberalismo no âmbito econômico foram propagados globalmente como um padrão universal a ser seguido. As potências europeias e os Estados Unidos se voltaram a comercializar com os estados do leste europeu originados do desmantelamento da União Soviética, e o continente africano foi buscado majoritariamente por ser fonte de matérias-primas. Paralelamente a este fator, instalava-se, no início da década de 1990, o predomínio da visão afro-pessimista, reforçada pelas intermináveis guerras civis, pela pobreza excessiva e pela condição de continente marginal dentro do processo da globalização econômica. Ao longo da década, no entanto, o continente passou a dar sinais de sua estabilização, com médias anuais positivas de crescimento do PIB, desempenho econômico positivo ligado à presença e interação de parceiros economicamente emergentes, como a China. A China tinha muitos projetos de cooperação sul-sul, justamente por ser também um país em desenvolvimento, né, que estava buscando estratégias novas e podia cooperar com a África dentro do seu projeto de inserção, né, internacional. Esse maior interesse desses países emergentes, a África, eu acredito que é positivo no sentido de que permite uma diversificação dos parceiros da África, né? Então, por exemplo, assim, para conseguir crédito, para conseguir investimento, para conseguir investimentos em setores diferentes dos que tradicionalmente recebem investimento, é importante que os países africanos tenham um leque grande de possíveis parceiros. Então, digamos assim, o que ele não consegue com o Brasil, pode ser que ele consiga com a China, pode ser que ele consiga com a Índia. Então, nesse sentido, eu acho muito positivo, no sentido de que permite uma certa barganha e condições melhores, em geral, para investimentos e financiamentos. Então, por exemplo, assim, quando a gente pensa na China, a China, ela tem interesse em investir, por exemplo, em infraestrutura, né? E isso é muito importante para os países africanos e muitas vezes eles não conseguem esse tipo de investimento junto aos credores tradicionais. Então isso traz, né, diversidade, traz maiores possibilidades de desenvolvimento mesmo. Essa relação entre China e África pode ser considerada uma forma de cooperação sul-sul, uma vez que representa um processo de articulação política e de intercâmbio econômico de caráter anti-imperialista, que fomenta o desenvolvimento sem prejudicar a soberania das nações envolvidas. É válido ressaltar que a participação das potências emergentes no continente não pode ser considerada subimperialista, uma vez que este conceito representa um contexto histórico e atores distintos, com motivações distintas. 2. Não é uma atuação com fins de expansão territorial ou de exploração, mas de trocas em que as partes envolvidas ganharão, em certa medida, com o estabelecimento da cooperação. Nesse cenário, é proposta uma nova doutrina de transformação política e econômica à África, conhecida como Renascimento Africano. Eu gosto de trabalhar o Renascimento Africano sob 3 perspectivas, né? A primeira é relacionar ele com o seu criador, que é o Thabo Mbeki, que foi o segundo presidente da África do Sul pós-apartheid. Então, nesse sentido, ele tem um caráter de uma parte da política externa da África do Sul, principalmente na relação com os outros países africanos, ou seja, um processo de integração regional. Segunda característica do Renascimento Africano, o segundo e o terceiro eles caminham lado a lado, que
que é conceituar o cenário regional, que é um cenário de transformações. A gente tem regimes democráticos ganhando relevância na África. Além de regimes democráticos, tem um crescimento econômico de vários países. E aí entra o caráter doutrinário do renascimento africano, que é proporcionar dentro desse cenário de transformações uma nova aliança, um novo acordo entre potências tradicionais e países africanos. E por que seria esse novo acordo? Bom, primeiro porque coloca-se que os flagelos que existem na África, principalmente questões de política, de economia e de segurança, são resultantes de um processo de dominação colonial, um processo de imperialismo principalmente a partir do Congresso da Conferência de Berlim de 1885. Então eu tenho esse projeto, eu tenho esse processo que levou às dificuldades, aos desafios que existem hoje no continente africano. E por outro lado, eu também preciso me adaptar ao cenário atual. Então eu vou trazer a África a necessidade de se adaptar a regimes democráticos, à valorização dos direitos humanos, questão de gênero, a respeitar os direitos humanos, a respeitar eleições democráticas. Então eu vou ter uma responsabilidade mútua, ou seja, as potências tradicionais elas devem atuar no continente e ao mesmo tempo o continente precisa passar por transformações. O ideário proposto pelo Renascimento africano se mostrou presente em novas iniciativas econômicas muito semelhantes e complementares entre si. Em 2001, optou-se pela junção dos projetos com a criação da nova Parceria para o Desenvolvimento Africano, o NEPAD. Em certa medida, a NEPAD é a concretização do Renascimento africano, uma vez que utiliza da responsabilidade mútua para alcançar o desenvolvimento econômico. A NEPAD é um plano de desenvolvimento com o objetivo de reinserir o continente nos debates pelo seu próprio desenvolvimento. Ao contrário de iniciativas anteriores, ela aceita a realidade da globalização, o neoliberalismo e a democracia como pré-condições para o desenvolvimento da África. Além de desafiar os parceiros de desenvolvimento a assumir com seriedade seu comprometimento com a redução da pobreza global, a parceria tem como alguns de seus objetivos a promoção do crescimento sustentável do continente, o combate à marginalização do processo de globalização, a busca de integração completa à economia global e a garantia de paz na África. Além disso, a NEPAD procura atrair mais recursos para o continente, especialmente através de investimentos externos diretos, de aumento dos fluxos de capitais por meio da redução ou cancelamento de dívidas externas e de incremento nos fluxos de ajuda oficial ao desenvolvimento. Ao longo dos anos 2000, a África, tida outrora como continente sem esperança, deixou para trás a imagem de miséria, destruição ou pobreza e passou a ser vista como participante ativa do sistema internacional. Ocorria, nesse período, uma melhora em diversos indicadores econômicos e sociais, influenciados direta ou indiretamente pela parceria. Uma das primeiras mudanças foi a redução da mortalidade infantil, diminuída em 39% entre 2000 e 2015. Outra mudança fundamental ocorreu com o PIB, que apresentou um crescimento de mais de 100% se comparado com as décadas de 80 e 90. Houve aumento também da expectativa de vida média da população, que cresceu de cerca de 53 anos para mais de 60. É possível assumir que essa evolução esteja relacionada com o avanço de indicadores sociais da população, como condições de alimentação e saneamento. Além disso, foi possível observar um crescimento de fluxos de investimento externo direto advindo dos países industrializados e de potências emergentes destinados ao continente, com um crescimento de mais de 400% entre 2000 e 2015. Os fluxos de assistência oficial ao desenvolvimento também aumentaram, apresentando um crescimento de cerca de 233% entre o mesmo período. É fato, contudo, que grande parte desses investimentos caminham lado a lado com interesses imperialistas por parte dos países desenvolvidos, que olham com cobiça para os recursos naturais presentes na África. É fundamental destacar também que a iniciativa não obteve sucesso em ampliar a presença da África no comércio mundial. A fatia do mercado mundial conquistado com exportação de manufaturas advindas da África cresceu muito pouco e a participação africana no comércio de manufaturas com baixo valor agregado recuou de 25% em 2000 para 18% em 2008. Ainda que existam pontos negativos, é inegável que a África vivenciou, ao longo dos anos 2000, uma melhora significativa em todos os seus indicadores econômicos e sociais.
A parceria, através da responsabilidade mútua, se mostrou efetiva ao propor mudanças que contribuíssem para a melhoria da vida da população africana e do continente como um todo. Essas mudanças permitiram, em 2016, que 1/3 dos países do continente atingisse um nível de desenvolvimento médio ou elevado. Nesse sentido, é inquestionável que a NEPAD tem papel essencial nos processos de integração regional, de atração de recursos e de retomada da autoconfiança africana. Como afirma Ziebel, a parceria cumpre de forma efetiva com um de seus principais objetivos: viabilizar ao continente africano um aumento no nível de autonomia ao planejar e conduzir as políticas ligadas ao seu desenvolvimento, diminuindo, assim, a intensidade e a profundidade das ingerências externas. Dessa forma, a NEPAD é uma reafirmação da independência africana frente às ex-metrópoles e a outros atores extracontinentais.